Boa tarde, hoje é terça-feira, 5 de abril e o Senado Notícias está no ar. O Senado está fazendo mais uma semana de esforço concentrado. São 19 sabatinas nas comissões e votações dos indicados também no plenário. E também audiências públicas, sessão de debates temáticos, homenagens e votações de projetos nas comissões e no plenário. A Comissão de Educação fez pela manhã uma audiência com prefeitos para tratar de supostas irregularidades na distribuição de verbas do Ministério da Educação. A repórter Carla Benevides traz mais informações. Boa tarde, Carla. Oi, Hermes, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Pois é, a Comissão de Educação ouve hoje 5 prefeitos. Os prefeitos Gilberto Braga, Kelton Pinheiro e José Manuel de Souza afirmaram aos senadores que receberam pedido para pagar propina em troca da liberação de verbas do Ministério da Educação. Gilberto Braga, que é prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, afirmou que esteve em Brasília e que o pastor Arilton pediu a ele R$15 mil e 1 quilo em ouro em troca da liberação de recursos. José Manuel de Souza, que é prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, ele disse que a ele foi pedido R$40 mil. Ao prefeito de Bonfinópolis, Kelton Ribeiro, foi pedido a publicação de Bíblias para a igreja do pastor Gilmar Santos. Todos esses pedidos, Hermes, segundo esses prefeitos, eles foram feitos a pedido, foi uma intermediação desses pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Já o prefeito Calvé Filho, de Rosário, no Maranhão, e Helder Aragão, prefeito de Anajatuba, também no Maranhão, eles negam que a eles tenha sido pedido pagamento de propina para liberação de verbas. Eles reconhecem que estiveram em Brasília, que inclusive um deles se encontrou com o ministro Milton Ribeiro na residência do ministro, mas negam que tenha sido feito para eles pedido de pagamento de propina. O presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, concluiu a reunião fazendo a seguinte avaliação: a esses 3 prefeitos que negaram pagar propina, não foi feito nenhum empenho do Ministério da Educação, não foi liberado recursos. Já os outros 2 que negam que a eles tenha sido pedido pagamento de propina, esses sim receberam recursos do Ministério da Educação para a execução de várias obras. E, Hermes, uma outra denúncia também que envolve aí o MEC e o FNDE, aquela denúncia de superfaturamento na compra de ônibus escolares. Uma decisão importante foi tomada hoje. O ministro do TCU, Valton Alencar, ele suspendeu a conclusão dessa licitação. Ele atende aí a um pedido do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. A determinação do ministro é que as etapas da licitação elas podem ocorrer normalmente, mas o resultado não pode ser homologado. O senador Alessandro Vieira comemorou essa decisão nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: o TCU suspende compra de ônibus escolares por suspeita de sobrepreço, atendendo representação que fiz junto com os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni. É preciso que todos cumpram seu papel legal. A corrupção não tem ideologia, tem método. E na quinta-feira, Hermes, os senadores aqui da Comissão de Educação convidaram o presidente do FNDE, Marcelo Pontes, e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos para prestar esclarecimentos. Hermes. Muito obrigado, Carla. E na Comissão de Assuntos Econômicos, amanhã desta terça-feira foi de sabatina de indicados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também para o Banco Central. Diogo Abri Guilhem foi sabatinado para o cargo de diretor do Banco Central. Bacharel e mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, fez doutorado também em Economia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Na fala inicial, preocupação com a manutenção da estabilidade e um cenário de baixa inflação. A manutenção ao longo do tempo de uma inflação baixa exige monitoramento constante e atento, associado a uma comunicação eficaz para a melhor tomada de decisões. Tão somente com essa postura é que manteremos a inflação baixa e estável e reduziremos os riscos futuros da inflação. Renato Dias de Brito Gomes, outro indicado para o Banco Central, também é bacharel e mestre em Economia pela PUC do Rio.
Fez doutorado numa universidade privada de Illinois, nos Estados Unidos, e tem livre docência pela Universidade de Toulouse, na França. Tem expectativa quanto ao avanço da agenda competitiva defendida pelo banco. Não pouparei esforços para dar continuidade e aprofundar a agenda competitiva do Banco Central, das quais são exemplos as agendas evolutivas do PIX e do Open Banking. O bom funcionamento do sistema financeiro depende não só de regulação, mas também de uma política de competição vigilante, clara e previsível. A CAI também sabatinou Alexandre Barreto de Souza, indicado para o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Presidente do CAD no quadriênio anterior, ele destacou realizações recentes do Conselho. Ao longo desses anos, senador veneziano, foram negociados diversos acordos entre o CAD e empresas investigadas pelo CAD, cerca de 180 acordos que representaram uma arrecadação efetiva para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos da ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais, que é mais um indicativo do grau de sucesso da autarquia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a indicação do juiz Sérgio Pinto Martins para compor o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Também foram aprovadas outras 5 indicações para o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Sérgio Pinto Martins é integrante do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, onde ingressou por concurso em 1990. Tive a oportunidade de publicar várias obras sobre direito do trabalho, direito da Seguridade Social, que totalizam 54 obras e mais 30 obras coletivas. Manifesto o meu agradecimento aos colegas, aos professores, aos alunos que estudaram pelos meus livros. Espero ter tido a possibilidade de contribuir de alguma forma no aprendizado e no estudo do direito do trabalho. Sempre me ative na aplicação das normas aprovadas pelo Poder Legislativo, especialmente a Constituição e a legislação infraconstitucional. E asseguro que não será diferente se for aprovado na sabatina para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Na mesma reunião, a CCJ aprovou as indicações de Marcelo Terto e Silva, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e Giovanni Olson para o Conselho Nacional de Justiça, e de Rodrigo Badaró Almeida de Castro e Rogério Magnus Varela Gonçalves para o Conselho Nacional do Ministério Público. Esses órgãos são importantíssimos na correição tanto do Ministério Público como da magistratura. E certeza absoluta que esse papel institucional que o Conselho representa, assegurados pela Constituição e por esta Casa, é relevantíssimo do ponto de vista institucional. A reforma tributária é um dos destaques desta semana de esforço concentrado. Ela está na pauta da reunião de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda há resistências de senadores à proposta. O senador Roberto Rocha apresentou o primeiro relatório sobre a matéria em setembro do ano passado. De lá para cá, analisou mais de 250 emendas. Para tentar diminuir resistências, acatou total ou parcialmente quase 70 e apresentou 5 complementações de voto. Mesmo assim, ainda não conseguiu um consenso sobre o texto. O senador Oriovisto, por exemplo, diz que aprovar a proposta como está vai tornar o sistema tributário ainda mais confuso. O Senado não pode aprovar essa PEC. Existem caminhos mais simples e um deles é o do movimento Simplifica Já, apoiado por muita gente, proposto no Senado pelo saudoso Major Olímpio. Entre os pontos que ainda provocam questionamentos está a necessidade de compensação para os estados e regiões. Alguns senadores alertam que o Fundo de Desenvolvimento Regional, que deverá ser criado por lei complementar, não vai garantir essa compensação aos estados produtores que perderem muito com a reforma. Não podemos esquecer que os incentivos fiscais, os benefícios fiscais para os estados distantes dos centros consumidores, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles não vêm
por uma razão, a não ser para que possamos garantir geração de emprego e renda. E esse Fundo de Desenvolvimento Regional não vai garantir a médio prazo, daqui 20 anos, que os estados distantes dos centros consumidores consigam minimamente atrair indústrias para gerar emprego para a população. Vários senadores também defendem que o texto inclua um tratamento tributário ajustado às particularidades das operações feitas pelas cooperativas. A não incidência do imposto de renda às pessoas jurídicas, a suspensão da incidência no ISS, a exclusão da base de cálculo do PIS e do COFINS. É uma maneira de estimular esse modelo econômico tão elogiado, que vem desde a encíclica papal, repito. Elogiarmos e defendermos e estimularmos cada vez mais cooperativas. Aliás, o Brasil tem, senhor relator, o Brasil tem 21.800 cooperativas. Isso significa milhões de empregos pelo Brasil. Muitos prefeitos também questionam o fim do ISS, que, segundo eles, é o que garante a autonomia tributária dos municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, buscam acordo para votar a PEC esta semana. A proposta é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, o texto ainda precisará do apoio de pelo menos 49 senadores para ser aprovado em plenário. É o tema mais esperado, o tema mais complexo e até mais sensível para a República. Portanto, eu aguardo que a reforma possa ser apreciada muito em breve e espero também que ela seja apreciada muito em breve no Senado Federal. Por causa das atividades nas comissões nesta semana de esforço concentrado, as sessões no plenário do Senado vão começar amanhã. Mas hoje tem sessão do Congresso. Vamos conferir então a agenda. Hoje, às 4 horas, começa a sessão solene do Congresso para a promulgação da PEC 18 de 2021, que destina recursos do fundo partidário para a promoção da participação política de mulheres. Amanhã, a partir das 4 horas, o plenário do Senado tem na pauta a votação de sabatinados nas comissões e de 4 projetos. Um deles proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada a pai ou mãe investigados ou processados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica. Para quinta-feira está marcado um debate temático no plenário às 10 horas para discutir o projeto que disciplina com mais precisão condutas consideradas como atos de terrorismo. Às 4 horas de quinta-feira começa a sessão do plenário. Serão votadas outras autoridades sabatinadas nas comissões e também projetos, como o que reconhece como genocídio o extermínio de ucranianos pela fome, o Holodomor, ocorrido nos anos 1930. E para as 10 horas da manhã de sexta-feira está marcada uma sessão especial para comemorar o Dia Internacional do Autismo. O projeto que proíbe guarda de crianças por pais investigados por violência familiar foi explicado pela relatora, a senadora Rose de Freitas. Esse é um assunto muito complexo de ser debatido, né? Nós achamos que restabelece os paradigmas com os quais precisa ser tratado essa relação. E que, na verdade, tantas emendas quanto chegaram lá mostram que não terá consenso, inclusive não. Mas vamos tentar fazer com que essa relação estabelecida em lei, ela traga mais clarividência e, o mais importante, traga a coerência no tratamento necessário para essa relação neoparental. E a nossa reportagem conversou também com o relator do projeto sobre o Holodomor, que pode ser votado em plenário na quinta-feira. O senador Oriovisto Guimarães ressalta a importância da comunidade ucraniana no Brasil. O Brasil tem cerca de 600 mil habitantes que são descendentes de ucranianos, que vieram para cá há muito tempo atrás. 80% deles moram no Paraná. Eu tenho muitos bons amigos que são descendentes de ucranianos lá em Curitiba. E a Ucrânia, que coincidentemente está passando agora por uma nova invasão russa, não é? Com mais já de 2 milhões de refugiados, com hospitais, prédios sendo bombardeados, não é a primeira vez que isso acontece. Lá em 1932, 33, quando Stalin era o ditador plenipotenciário da Rússia,
eles anexaram a Ucrânia, fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin quis implantar o que ele entendia como correto, que eram as fazendas coletivas. E a Ucrânia, que tem as terras mais férteis do mundo, uma terra preta muito fértil, grande produtora que é de trigo e de gêneros alimentícios, de modo geral, foi forçada a entrar nessa história de fazendas coletivas pelo Stalin. E como os camponeses ucranianos reagiram a isso, que eram pequenos proprietários que reagiram a isso, Stalin requisitou, através do Partido Comunista, que também tinha os seus membros na própria Ucrânia, requisitou todo o alimento que eles produziam, requisitou tudo. Não deixou sequer o suficiente para que eles pudessem comer. Nós temos testemunhos de sobreviventes, diz que foi uma mortandade enorme que aconteceu na Ucrânia. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome. E daí é que vem a palavra Holodomor, que em ucraniano quer dizer exatamente isso, deixar morrer de fome. Uma das sobreviventes dessa época, em 2013, gravou um vídeo para a BBC de Londres, dizendo que ela sobrevivia comendo folhas de ortiga, palha de trigo e coisas que conseguisse encontrar. E que ela era criança ainda, que quando começaram as aulas, né, em 32 ou 33, que ela voltou para a escola, 2/3 das carteiras estavam vazias. Os seus colegas de turma haviam morrido. Então esse Holodomor é reconhecido como um grande massacre. Assim como o Holocausto foi um grande massacre com o povo judeu, o Holodomor foi um grande massacre contra o povo ucraniano. E é importante que o Brasil reconheça essa data, que conste como uma data que o Brasil reconhece, porque se trata de um genocídio contra um povo e a humanidade, infelizmente, tem, ao longo da nossa história, nós temos esse lado selvagem nosso, esse lado animal do homem, que quando falham as negociações, quando falha a inteligência, o homem age como animal e resolve as suas diferenças na força bruta, na lei da selva. Isso é a guerra, né? Quem quer entender a guerra tem que pesquisar o irracional, e não o espírito e não o racional, porque o racional conversa, o irracional comete violência. Então se trata disso, é um projeto, é uma data que já é reconhecida pela ONU, já é reconhecida por vários países e nós devemos esse reconhecimento à história do povo ucraniano e que isso sirva de lição, assim como o Holocausto hoje serve de lição, para que essas coisas não aconteçam novamente, não é? Para que a humanidade aprenda com esses grandes absurdos que ela já cometeu e não os cometa de novo. Essa é a essência desse projeto. A falta de recursos financeiros e humanos no INSS foi tema de audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. Sem a realização de concurso para admissão de servidores, o número de funcionários da Previdência Social caiu muito nos últimos anos. Demora recorrente no atendimento da análise dos processos de benefício pelo INSS, pois, conforme o Boletim Estatístico da Previdência, no mês de dezembro de 2021, a fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera, com uma média de 70%. 1,2 milhão dos pedidos de benefício, pegando o prazo de 45 dias para ser, inclusive, analisados. Desde 2015, o INSS não realiza concurso e contava, à época, com mais de 37 mil servidores. Hoje conta aproximadamente com 20 mil. Vejam, quase que a metade não está mais nas suas funções para atender a população. Na pandemia houve o fechamento das agências, né, em função de tudo isso que o nosso país ainda passa e ainda enfrenta, mas agora, quando ocorrem as reaberturas, nem todas foram reabertas. Né? Do total, nem todas foram reabertas. Nós temos 300 agências que não foram reabertas. Isso não é por acaso, é porque não tem recurso. Não tem servidor para fazer o atendimento, não tem infraestrutura física para fazer aquele atendimento, por isso que elas não foram reabertas.
Ainda sobre perícia, voltando para dizer que 600 agências do nosso país não têm médicos peritos. A derrubada do veto que diminuiu o orçamento da Previdência foi consenso na audiência pública. O presidente ainda vetou no orçamento quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. E o Congresso não vota a derrubada desse veto, que era para ser urgente. Mas gostaria de lembrar aqui a quem nos acompanha e à sociedade que, mesmo que o Congresso faça isso, e nós estamos nessa audiência, pedindo reiteradamente, esperamos que daqui nós podemos encaminhar esse pedido ao presidente do Congresso Nacional, para que vote o mais rápido possível os vetos e derrube esse veto do INSS, como tantos outros, de interesse da sociedade brasileira. Nossa maior preocupação é com relação a esse corte dos 980 milhões. E aí esta casa, senador, ela precisa urgentemente reverter essa situação. Se a gente não conseguir reverter esse corte, esse veto, infelizmente, o INSS, da forma como ele está hoje, ele não vai ter condição de assegurar um atendimento digno e de qualidade como o povo brasileiro merece. Nós precisamos urgente propor, senador, que sejam votados os vetos, principalmente nesse tema da Previdência, do INSS, porque sem orçamento não é possível pagar benefícios, não é possível pensar em concurso público, não é possível pensar em mais médicos peritos. Esse é um compromisso que nós vamos assumir em nome da comissão, por exemplo, essa da derrubada dos vetos. A comissão temporária criada para acompanhar a situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fez audiência pública na Câmara Municipal da cidade. No empresariado, há queixas do impacto da tragédia. Prejuízos da ordem de 700 milhões de reais, 5% do PIB local. Nosso comércio sofreu muito e ainda está sofrendo muito com essa tragédia. Porque o comércio tem que pagar a folha de pagamento, o comércio tem que pagar seus funcionários, o comércio tem conta para pagar com seus fornecedores. Então, ele não pode ficar esperando a criação disso, daquilo e daquilo outro. Mas ele reconheceu as medidas que estão vindo e, aos poucos, surtindo efeito. Empréstimos subsidiados, verbas para investimentos, isenção de alguns impostos e a redução do ICMS para 2%. Para o secretário de Fazenda, é hora de toda a sociedade apoiar. Nós precisamos, nesse primeiro momento, incentivar o povo petropolitano para comprar no mercado local, porque os sonhos desses empresários foram afetados. E nós precisamos levantar o astral do empresário petropolitano, incentivando o povo a exercer cidadania, comprando no mercado local. Da tragédia em Petrópolis, há muito que aprender. Ela mostrou para todos nós o quanto Petrópolis é vulnerável às mudanças climáticas, né? E para quem duvidava, né, que isso ia acontecer e que esses eventos extremos iam acontecer com mais recorrência, com mais intensidade, Petrópolis mostrou que em um mês teve, né, essas 2 recorrências e agora Angra dos Reis, né, em 2 dias, 600 milímetros de chuva. Então, isso mostra para a gente que a gente precisa mudar paradigmas, criar protocolos diversos, né, para que a gente possa se tornar uma cidade mais resiliente. Segundo este vereador, a tragédia teve a ver também com um descaso antigo, a falta de prioridade aos mais vulneráveis. Enquanto a gente virou o paraíso imobiliário, nós viramos o inferno de quem mora em cima do morro, atrás do morro ou na beira do rio. Porque nesses últimos 40 anos nós não tivemos política de moradia. Não é que o governo municipal, estadual e federal erraram na política. Não é isso, Domingos Protetor. Nós não tivemos política de habitação de interesse social em Petrópolis. Desse paraíso imobiliário que faz com que Petrópolis tenha uma lógica de ter terra para rico morar, mas de não ter terra para o pobre morar. Isso precisa mudar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.